Então, dando a continuidade à nossa resolução da questão da prova de perito, eu li o texto com vocês, né? Vocês já sabem a noção de ler o texto. E aí, só recapitulando aqui, não sei se vocês estão prestando atenção direitinho, mas a Funiversa, ela veio com a questão de interpretação, veio com a questão de reescritura. Agora, observe o que vocês vão ter. Uma questão que trata daquele assunto que eu falei, né? Na letra A, ela pode cobrar uma questão de crase, na letra B, ela cobra uma questão de interpretação, na letra C, uma de concordância, e assim por diante. Aquela questão que ela mescla vários conteúdos. Mas a questão que impera mesmo é a questão da reescritura. Então, você tem de lidar com aquele ponto que eu falei. Saber o que eles querem. Se é só o sentido, né? Se ele falar assim, mantém o sentido, ele não vai cobrar a questão gramatical, ele vai trabalhar mais a troca vocabular. Se ele vai cobrar correção gramatical e sentido, ele vai trabalhar as duas formas. Então, esse texto que nós lemos, ele é um texto bem subjetivo, né? Que fala sobre a questão da felicidade, que o autor falou que para ser feliz, que todo mundo almeja a felicidade, e que para ser feliz, todos precisam ter um amigo e um amor, né? Então, aquele texto que nós lemos, que eu falei que eu me identifiquei muito com ele, vocês se lembram que eu fiquei o tempo inteiro falando do texto? Então, agora observe o que a Funiversa fez, né, com esse raciocínio. Ela não pediu você para interpretar o texto, ela pediu para você analisar os aspectos gramaticais dele. Porque observe aqui, olha essa questão. Assinar a alternativa correta acerca dos fatos gramaticais e semânticos do texto. Então, quando a banca fala gramaticais, e ela quer saber em relação à regra. Quando ela fala semântica, ela quer saber em relação ao sentido. Então, ela quer que você analise a alternativa correta, né? Então, sempre sublinhando essas palavrinhas assim, correto ou incorreto, para você não perder o foco, certo? Do que é para fazer, se é o certo ou o errado. Então, vamos lá. Para responder essa questão, o que a Funiversa quer, então? Que você marque a alternativa correta em relação à regra e em relação ao sentido. Vamos ver o que vocês têm aqui na letra A? Então, nós temos as palavras tão, dá, tem, só e lá, recebem acento gráfico por serem monossílabos tônicos. Então, para você analisar a alternativa correta, você vai pensar o seguinte, ó, essa questão da acentuação gráfica é uma questão muito cobrada pela Funiversa, não só pela Funiversa, o SESP também cobra muito essa relação de acentuação gráfica. Então, para você analisar, né, nós temos várias regras para acentuação gráfica. E nós temos lá, então, oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos e assim por diante. Quando a gente fala de monossílabo, monossílabo é aquele que tem uma só sílaba, né? Então, essa é a relação de uma palavra monossílaba. E a regra de acentuação dos monossílabos acentua-se todos que terminarem em A, E e O, seguidos ou não de S. Essa seria a regra para os monossílabos, né? Então, e não significa que todo monossílabo que terminar em A, E e O vai ser acentuado. É só se esses monossílabos aqui, só se eles forem tônicos, certo? Essa é a regra de acentuação gráfica. Então, quando eu falo a palavra tão, vocês sabem que a informação aqui, ó, tão é um monossílabo, dá é um monossílabo, certo? Só que, consideravelmente, né, quando eu falo tão, eu poderia dizer que ele é um monossílabo terminado em O, certo? Embora o tio não seja considerado um acento aqui, mais um sinal nasalizador, eu não deixaria de marcar isso aqui como um monossílabo tônico, né? Mas você acertaria essa questão não pelo tão, né, que daria um pouquinho de problema aí para vocês. O dá seria um monossílabo, né, porque vem do verbo dar, é um monossílabo. O que você encontra aqui é o tem, né? O tem você já poderia marcar a questão como errada, porque o tem, esse acento aqui, ó, quando você tem esse verbo com acento e sem acento, né? Sem acento eu tenho o termo na terceira pessoa do singular, né? E com acento é quando eu me refiro à terceira pessoa do plural. Esse acento aqui não é porque essa palavra é monossílabo, não. Até porque se ela fosse monossílabo, ela não seria acentuada. Porque a regra dos monossílabos é terminar A, E e O. Aqui termina em M, certo? Esse acento aqui é chamado pela gramática de acento diferencial. Então, para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Então, você acertaria a questão marcando pelo tem, né? Então, esse item aqui, ele está errado. Agora, o só e o lá são monossílabos, né? Terminado em O e A, e eles seguiriam a regra, tá? Então,
consequentemente, a resposta não pode ser a letra A. Né? Então, em relação à acentuação, vamos procurar outra alternativa. Vamos ver o que vocês têm aqui na letra B. Estão vendo? Ó, essa questão aqui não cobrou a interpretação do texto. Ela cobrou só a sua capacidade de lidar com a regra. Vamos ver o que vocês têm na B. Olha, nas orações, para chegar a tal felicidade, ou são ligadas à sua comunidade e se amparadas àquelas pessoas. Os acentos graves, marcadores de crase, são todos opcionais. Então, olha aqui, quando a gente fala de acento indicativo de crase opcional, nós podemos levar em consideração a regra ou a interpretação da regra. Então, quando a gente fala de opcional em relação à regra, eu tenho quando você tem um pronome possessivo, que acompanha o substantivo, né, desde que esteja no singular, o acento será facultativo. Nós temos a facultatividade segundo a regra com a palavra até, e temos também a facultatividade com nomes de mulheres, desde que elas não sejam mulheres famosas ou seguidas de sobrenome. Então, nesse caso, o acento seria facultativo com nomes de mulheres comuns. Essa seria a facultatividade segundo a regra gramatical. Agora, existe também a possibilidade de você ter o acento facultativo em relação à situação textual. Quando o substantivo está ou não especificado no texto, ele admite ou não a presença do artigo, né? Então, isso você vai ter de analisar pela relação contextual. Agora, nesses exemplos aqui, quando você tem, ó, chegar a tal felicidade, a palavra tal é um pronome indefinido. Só que esse tal aqui, ele retoma o que já foi dito, né? Se você voltar ao texto, o texto começa assim, todo mundo deseja ser feliz. E lá embaixo ele fala, para chegar a essa tal felicidade é a questão de retomar, né? Então aqui ele não se torna indefinido textualmente, ele se torna um pronome definido. Então nesse caso aqui a crase é obrigatória, né? Chegar em relação à situação textual. Então só por aqui você já teria a noção de erro. Agora, quando eu falo ligadas à sua comunidade, nesse exemplo aqui, ó, você tem um pronome possessivo, né? E toda vez que o pronome possessivo estiver no texto acompanhando o substantivo feminino, desde que esteja no singular, essa crase será facultativa por regra. Então, nesse exemplo aqui, a crase seria facultativa, certo? E no último você tem, se comparados, o que é comparado a, aquela já tem a letra inicial A, então a crase aqui é obrigatória. Então, aqui não seria facultativa. Ó, então, aqui seria obrigatório. No terceiro exemplo seria obrigatório. E o único exemplo aqui que nós teríamos a facultatividade seria nesse aqui, no exemplo da sua comunidade. Então, o que acontece? Ele falou que são todos, o item está errado. Então, mais uma vez, a resposta da questão não é a letra B. Vamos ver se pode ser a letra C. Na frase, todo mundo quer ser feliz. Isso é tão verdadeiro quanto óbvio. Há correlação sintática entre o advérbio tão e a conjunção quanto, pois a presença do advérbio exige o aparecimento da conjunção. Está certinho, né? Então, a resposta só pode ser a letra C, porque olha aqui, o que é? Quando ele fala o que é correlação sintática? Correlação sintática é o paralelismo entre as estruturas. Se eu falo assim, ó, eu sou tão inteligente, você vai comparar, então na comparação pede o quanto, né? Tanto quanto, ou tanto como, né? Então, é isso que ele está dizendo, né? Quando você tem a relação de tanto, que eu quero a continuidade desse texto. Então, o que significa correlação sintática aqui? É a continuidade textual, é a correlação entre o modo e o tempo verbal, é a correlação entre o modo e o sentido textual. Então, você tem, por exemplo, olha, é uma frase que eu geralmente coloco para explicar essa questão aqui, que é o seguinte: não tem sentido se você começa uma estrutura e não termina da mesma forma, né? Então, você perde a correlação sintática, consequentemente, você perde a coerência do texto. Suponhamos que eu fale assim para vocês. Fiz 2 operações, uma em São Paulo e outra na barriga. Aí você percebe claramente que eu errei na correlação entre os termos, né? Se eu falo, fiz 2 operações, uma em São Paulo, aí se eu quero continuar a mesma relação, eu teria que falar outra cidade, né? E eu venho com um órgão do corpo, uma parte do corpo, né? E falo assim, fiz 2 operações, uma em São Paulo e outra no ouvido, outra na barriga, outra no olho. Então, lógico que isso ficou errado, isso quebrou a estrutura entre os termos. Então, o que significa? Todo mundo quer ser feliz. Isso é tão verdadeiro quanto óbvio, né? Significa dizer que houve uma correlação aqui entre os termos e a questão está correta, certo? Só pode ser mesmo a letra C, né? Vocês entenderam direitinho o que seria essa correlação?
Mas deixe-me mostrar aqui por que não poderiam ser as outras alternativas, né? Letra D e E. Então, olha aqui comigo. Na frase, vamos... Todo mundo quer ser feliz. Isso é tão verdadeiro quanto óbvio, a mesma frase. O termo isso remete, ó, o termo isso remete a feliz. Ah, olha, todo mundo quer ser feliz. Isso, quando ele fala esse isso, quando você tem essa informação, esse, essa, isso, quando eles são no texto, eles exercem a função de coesão anafórica, certo? E essa coesão anafórica não significa retomar, eles servem para retomar a ideia contextual. Eles não vão retomar parte da ideia, porque quem retoma parte da ideia seria o este, esta e isto, que retomaria o último elemento citado da sequência. Então, na frase, todo mundo quer ser feliz. Isso é tão verdadeiro, esse isso aqui não retoma feliz, esse isso retoma toda essa frase aqui, ó. Todo mundo quer ser feliz. Então, quando ele fala que remete a feliz, ficou errado. Ele remete toda essa expressão aqui, né? Por isso a questão está errada. Agora, na letra E. A construção sentimos-nos engajados estaria mais correta caso fosse reescrita como sentimos-nos. Não, aí a questão que está errada, ó, porque quando o verbo for transitivo direto, terminar em R, S ou Z, se for utilizar o pronome para substituir, você vai ter que cortar esse R, esse R, esse S, esse Z, certo? E vai colocar o presente sentimos-nos, né? Quem sente, sente algo. Né? Então, você tem de cortar, né? E ele está dizendo para você voltar o S. Não, quando o verbo é transitivo direto, termina em R, S, Z, você tem de cortar esse R, esse S, esse Z, para colocar o pronome aqui dentro do texto, certo? Então, certo seria sentimos-nos e não sentimos, né? Então, nesse caso, toda vez que o verbo terminar em R, S, Z, desde que ele seja transitivo direto, se você for utilizar o pronome oblíquo átono, você vai ter de cortar essa terminação, certo? Não tem o acento, porque geralmente a gente acentua quando é o lo, los, lá e las. Entenderam? Então, a resposta correta da questão, letra C de casa, certo? E para encerrar, pessoal, essa prova, né, porque o meu objetivo era contar aqui para vocês sobre a Funiversa, sobre a estética dessa banca. A gente resolveu a prova inteira, né? Fica faltando, então, houve 6 questões, né? Falta a última questão. Adivinha de que vai se repetir, porque agora vai repetir. Então, nós já fizemos a interpretação, já fizemos a de reescritura, acabamos de fazer a questão que mescla os conteúdos, e agora ele volta, né? Quando a prova poderia terminar, ou ela vai literalmente questionar aqui para vocês uma questão de reescritura. Então, eu vou ler para vocês os trechos aqui da prova, e aí vocês vão prestando atenção, e vocês vão fazer igualzinho eu mostrei naquela questão anterior. Você tem que observar o que mudou em relação ao original. Então, olha aqui, primeiro a gente vai interpretar o comando. Assinale a alternativa em que a reescritura de fragmento do texto preserva. Preserva, então, é a mesma coisa de marcar a alternativa correta. Preserva a correção gramatical, então, ou seja, predomina a regra e o sentido original. Sentido original, certo? Você já sabe. Mesma ideia do texto, certo? Então, tem que ter a mesma ideia. Ou seja, tem que estar certo para a regra e com a mesma ideia do texto. Vamos ver se é a letra A. Eu vou ler para vocês as linhas 4 e 5 e vou sublinhando. Então, quando eu passar o risco, é porque está igual em relação ao texto, está igual. Aí eu vou fazer a bolinha, como eu te ensinei no vídeo anterior, como é que se faz a questão de reescritura, certo? Então, lá na linha 4 e 5, ele chegou a partir de para chegar. Então, lá na linha 4 está assim, para chegar. Aí aqui, para está lá, e ele inseriu esse aqui, né? Então, ele inseriu a palavra ser. Aqui mesmo eu já posso fazer análise, certo? Para chegar a tal felicidade, precisamos. Então, ó, lá no original não havia esse ser. E aí, na reescritura, ele só colocou esse ser. Só que ao colocar o ser dentro de uma estrutura, ele vai mudar toda a lógica sintática. O problema é que para chegar a tal felicidade, se você colocar esse ser aqui, como esse verbo aqui é intransitivo,
esse C passaria a ser índice de indeterminação do sujeito. Só que, lá no texto original, está implicitamente que o sujeito é nós, porque o próximo sujeito, ó, precisamos ter amigos para chegarmos a tal felicidade. Então, está implícito o sujeito aqui, do verbo chegar. Se você colocar o C aqui, você vai indeterminar, isso não seria um erro gramatical, que fique bem claro, não causou prejuízo para a regra, mas causou para o sentido original do texto, porque se você colocar esse C, você indetermina o sujeito da oração, porque ele passa a ser índice, mas a frase seguinte tinha claramente o sujeito, ó, precisamos ter amigos. Então, você fica com a ideia de que se você colocar esse C aqui, essa frase aqui fica inconsistente em relação a essa, não em relação à gramática, em relação ao sentido. Porque se você colocar o C aqui, ele passa a ter função, não causaria erro gramatical, mas alteraria o sentido do texto, porque você tem uma oração que tem sujeito. Então, para chegar, só não está flexionado, porque você não tem a obrigação de flexionar o infinitivo quando ele está antecedido de preposição. Você pode ou não flexionar, né? Então, o sujeito de chegar aqui é nós. Se você coloca o C indetermina, então o que acontece? Alteraria o sentido do texto. Então, não pode ser a letra A, certo? Vamos ver se é a letra B de bola. Eu vou ler o trecho e vou mudando para vocês aqui. Na linha, ele quer isso aqui na linha 12 e 13, né? Então, na linha 12 e 13, você tem outro benefício, tá aqui. Lá no original está escrito decorrente, aí ele trocou por resultante. Então, lá, decorrente, e ele trocou por resultante. Acontece nada, né? Resultante, decorrente, mesma coisa. Então, até aqui a questão prossegue correta. No original, ele tem a mesma informação, né? Então, você pode continuar a mesma coisa aqui, ó. De, ter, amigos, Aí, ele colocou aqui, ó. No original, lá no original está escrito aqui, manter. Aí, ele trocou manutenção por manter, né? Então, ele fez isso, ó. No original está escrito assim, ó. Eu vou ler o original para vocês. Outro benefício decorrente de ter amigos é manter a saúde em ordem. Outro benefício resultante de ter amigos é a manutenção da saúde em ordem. Muda o sentido de texto? Não, né? Então, podemos marcar. Ele trocou manter pelo correspondente, que é manutenção, né? Não houve problema aqui. Trocou resultante por decorrente. Não houve problema, né? Então, a resposta correta da questão só pode ser a letra B de bola, certo? Então, pronto, marquei a alternativa. Só que, como eu já falei, a gente vai, como eu fiz em todas as outras, eu vou consultar as demais para mostrar para vocês, porque elas não poderiam ser resposta dessa questão, certo? Vamos lá, pegar a letra C. A amizade libera. Então, linha 20, 22. Vou ler para vocês aqui o que tem escrito na linha 20 e 22. Então, olha, a amizade, tá certo, libera substâncias hormonais, tudo certo agora, no cérebro, que favorece, aqui, ele mudou. No original está escrito favorecem, e aqui ele trocou. Foi a única mudança, certo? Então, vamos lá. Ó, a amizade libera substâncias hormonais no cérebro que favorece a alegria de viver. Lá no original, esse favorece, esse que estava retomando as substâncias que favorecem a alegria de viver. E quando ele fala que favorece, é o cérebro, esse que, se você colocar no singular, ele retomaria cérebro, que favorece a alegria de viver e o bem-estar. Então, lógico, você mudaria o foco da questão, né? Então, isso causaria alteração. Então, essa aqui está errada. Certo? Então, no original, tinha um foco, ó, substâncias, você mudou o foco, é lógico que você alterou o sentido do texto. E também geraria inconsistência, porque não é o cérebro que favorece, né? Para a ideia do texto, são as substâncias hormonais, certo? Então, não pode ser letra C. Letra D, linha 30, 32. Vamos ver o que vocês têm aqui. Na linha 30 e 32, a gente tem, segundo o psicanalista, né, começou a redigir a partir daí, ele começou a partir de único, né? Então, você tem aqui, o único jeito de ultrapassar, ou o único jeito de ultrapassar, tá tudo igual. O único jeito de ultrapassar
A barreira, tá tudo igual aqui. Da solidão, tá tudo igual. Aí lá no original, aqui, ó, é justo, ele colocou lá no original, tá escrito assim, ó. É justamente. No original tá escrito justamente. Aí ele trocou justo por justamente. Então, como esse verbo aqui é de ligação, se você troca essa palavra justamente, que é um advérbio, por justo, justo passa a ser um adjetivo. Isso aqui passaria a ser uma característica, isso alteraria o sentido do texto, né? Então, questão errada. E para encerrar essa informação, na letra E, eles pediu para você sublinhar a linha 42 a 44. Aí você tem, não se consegue uma amizade, vamos partir de onde que ele... Para tá igual, para termos também tá igual, pelo menos tá igual, um amigo tá igual, diz ele, precisamos tá igual, nos livrar tá igual, daquilo que o amigo chama de avareza de si mesmo. Errado, porque no original não é o amigo, é o psicanalista. Então, você teria que ter lido o texto, ó. Lá no texto está assim, ó. Contardo propõe uma situação, Contardo é o nome do psicanalista, certo? Propõe uma situação hipotética. Você é meu amigo e me telefona para jantar. Você passa o tempo todo falando de si mesmo. Lá pelas tantas, quando eu acordo, começo a falar de mim. Tudo bem, na próxima vez não vou aceitar o seu convite. E continuaria o texto. Não se consegue amizade sem generosidade, afirma o psicanalista e psiquiatra. Para termos pelo menos um amigo, diz ele, precisamos nos livrar daquilo que ele chama de avareza de si mesmo. Então esse ele, lá no original está escrito aqui, ele é o psicanalista, é o psiquiatra. E aí ele foi lá e falou que trocou o ele por amigo, né? Então isso alteraria o sentido do texto, certo? Então a resposta para a questão, letra B de bola.